Descobri que minha esposa tinha outra vida e eu não fazia parte dela. Eu nunca achei que seria o tipo de pessoa que posta algo aqui, mas eu não sei mais o que fazer. Tenho 34 anos, sou casado com a Ana, nome fictício, há 6 anos. Nosso casamento sempre foi tranquilo, nada muito intenso, mas estável, sem grandes brigas ou emoções, até 3 meses atrás. Tudo começou com algo pequeno. Ela começou a chegar mais tarde do trabalho. No começo era normal por causa de projeto e prazos, mas virou rotina, todos os dias depois das 22 horas. E então veio algo mais estranho. Ela parou de usar o celular perto de mim. Antes deixava em qualquer lugar, agora sempre com ela, virado para baixo e no silencioso. Uma noite acordei de madrugada e ela não estava na cama. Fui até a sala e ela estava no sofá, no escuro, mexendo no celular. Quando me viu, praticamente pulou e disse que não conseguia dormir, e aquilo ficou na minha cabeça. Nas semanas seguintes, notei padrões. Ela sorria para o celular sem me mostrar nada, começou a se arrumar mais para trabalhar, comprou roupas novas que nunca usava comigo e passou a usar perfume até para ir ao mercado. Eu sei como isso soa. Sim, pensei que ela estava me traindo, mas parte de mim não queria acreditar. Então fiz algo que nunca achei que faria. Olhei o celular dela. Esperei ela dormir, peguei o celular, desbloqueei, eu ainda sabia a senha, e fui direto nas conversas. Nada, sem mensagens suspeitas ou nomes estranhos, mas havia algo diferente. Um app que eu nunca tinha visto. Não era WhatsApp nem Telegram. Tinha um nome genérico, tipo Notes+. Abri e lá dentro não eram notas, eram conversas. Era como um chat escondido e no topo tinha um nome, Lucas Coração. Meu coração afundou. Comecei a ler, mas quanto mais eu lia, menos parecia uma traição comum. Algumas mensagens eram normais. Mal posso esperar para te ver amanhã. Eu amo quando você me abraça daquele jeito. Queria que a gente pudesse passar mais tempo juntos. Mas então apareceram coisas estranhas. Ainda não acredito que você é real. Às vezes esqueço que isso tudo não existe de verdade. Mas com você parece tão real. Eu congelei e continuei lendo. Descobri que eles se encontravam todos os dias às 21 horas, mas nunca em lugares reais, sempre descrições vagas como o nosso apartamento, o parque onde fomos ontem, aquela viagem incrível, só que nada disso existia. Voltei para o início das conversas e percebi algo ainda mais estranho. As respostas dele eram perfeitas demais, sempre no timing certo, dizendo exatamente o que ela queria ouvir, sem erros, sem demora, sem personalidade real. Foi quando caiu a ficha. Lucas não era uma pessoa, era um IA, um chatbot. Continuei lendo e vi meses de conversa, milhares de mensagens. Ela contava tudo para ele. Problemas no trabalho, inseguranças, coisas sobre mim que nunca disse na minha cara, e o que mais doeu foi ler. Às vezes sinto que vivo com um estranho. Ele é uma boa pessoa, mas não me entende. Com você é diferente. Eu tive que segurar o choro. Na manhã seguinte confrontei ela, mostrei o app. Ela ficou pálida. Achei que ia negar, mas não, começou a chorar. Ela explicou tudo. Disse que começou por curiosidade após ver um anúncio de companheiro virtual, algo inocente, mas virou rotina, depois dependência, e então disse algo que nunca vou esquecer. Com ele, eu posso ser quem eu quiser, e ele sempre vai me entender. Aquilo me destruiu. Ela repetia que nunca me traiu de verdade, que nunca tocou em ninguém, nunca saiu com ninguém, que era só conversa, mas para mim não parecia só conversa. Agora eu não sei o que fazer. Não houve caso físico, mas emocionalmente ela viveu um relacionamento inteiro sem mim, criou memórias com algo que nem existe e parecia mais feliz lá do que aqui. Estamos tentando terapia. Ela deletou o app, mas eu sei que não é tão simples porque não era sobre o app, era sobre o que ela encontrava lá. Isso conta como traição? Descobri que minha esposa tinha outro porque ele cometeu um erro. Eu nunca desconfiei da minha esposa, nem por um segundo. Estávamos juntos há 8 anos, casados há 5,
Rotina estável, vidas organizadas, contas divididas, planos de futuro, tudo parecia sólido. Aquele tipo de relacionamento que você acredita que já passou da fase de riscos, onde a confiança é automática. Naquela noite eu estava no trabalho terminando algumas coisas atrasadas quando recebi uma mensagem no celular, nada fora do comum, exceto pelo nome que apareceu na tela. Era um número desconhecido, sem foto, sem identificação, e a mensagem dizia apenas: "Ela está com você agora?" Eu achei estranho, respondi perguntando quem era, demorou alguns segundos e veio a resposta: "Desculpa, mandei errado." Aquilo deveria ter acabado ali, mas alguma coisa me incomodou. Talvez o horário, talvez o tom. Então perguntei: "Quem você queria?" A pessoa demorou um pouco mais dessa vez, como se estivesse pensando se devia responder, e então mandou: "A Ana." Meu coração deu uma leve acelerada porque esse é o nome da minha esposa, mas ainda assim poderia ser coincidência. Então respondi: "Qual Ana?" E a resposta veio quase imediata: o sobrenome dela. Nesse momento eu senti um aperto estranho no peito, algo que não fazia sentido ainda, mas já parecia errado. Então perguntei direto: "De onde você conhece ela?" A resposta demorou mais, alguns minutos dessa vez, tempo suficiente para minha cabeça começar a criar cenários que eu tentava afastar, até que finalmente chegou: "Olha, acho que eu realmente mandei para a pessoa errada. Foi mal." Aquilo não me acalmou, só piorou, porque parecia evasivo demais. Então liguei para o número. Chamou 2 vezes e a pessoa atendeu. Um homem, voz jovem, claramente nervoso. Eu me identifiquei e perguntei diretamente o que ele queria com a minha esposa. Houve um silêncio do outro lado que pareceu eterno, até que ele disse: "Eu acho que você não é quem eu pensei." Eu senti meu estômago gelar, mas continuei. Perguntei quem ele achava que eu era, e ele respondeu algo que eu nunca vou esquecer: o namorado dela. Eu não lembro exatamente o que disse depois disso, só sei que a conversa ficou tensa. Ele percebeu o erro que tinha cometido e começou a tentar se corrigir, dizendo que talvez estivesse confundindo pessoas, que podia ser outra Ana, mas já era tarde demais. Eu já tinha entendido. Desliguei o telefone sem terminar a conversa e fiquei parado olhando para o nada por alguns minutos, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era o que parecia, que podia haver alguma explicação, mas no fundo eu já sabia. Saí do trabalho mais cedo naquela noite e fui direto para casa. Minha mente estava um caos, cada detalhe dos últimos meses começando a fazer sentido de um jeito que eu nunca tinha percebido antes. Às vezes que ela chegava mais tarde, as mensagens que ela respondia rápido demais ou escondia, pequenas coisas que eu ignorei porque confiava nela. Quando cheguei, ela estava no sofá assistindo TV, completamente normal, como se nada estivesse acontecendo. Me cumprimentou com um sorriso e perguntou como foi o dia, e naquele momento eu tive certeza de que ela era muito melhor em esconder as coisas do que eu jamais imaginei. Eu sentei, fiquei alguns segundos em silêncio e então perguntei: "Quem é ele?" O sorriso dela sumiu na hora. Foi instantâneo, como se eu tivesse apertado um botão. Ela tentou disfarçar, perguntou do que eu estava falando, mas a expressão já tinha entregado tudo. Eu contei sobre a mensagem, sobre a ligação, e enquanto eu falava, eu via o rosto dela mudando. Não era só surpresa, era medo. Medo de alguém que foi pego de verdade. Ela tentou negar no começo, disse que não sabia quem era, que devia ser engano, mas eu insisti, e eventualmente ela quebrou. Começou a chorar e sentou no sofá sem olhar para mim. Demorou alguns minutos até ela conseguir falar, e quando falou, confirmou tudo. Disse que conheceu ele no trabalho, que começou como conversa, depois amizade, depois passou do limite. Disse que não planejou, que simplesmente aconteceu. Aquela desculpa clássica que parece sempre pronta. Eu perguntei há quanto tempo e ela respondeu baixo, quase sem voz: "Quase 1 ano." Aquilo me atingiu de um jeito diferente, porque significava que durante quase 1 ano inteiro eu vivia uma mentira sem saber. Enquanto eu achava que estava tudo bem, ela estava vivendo outra relação paralela. Eu perguntei se ela amava ele, e ela hesitou. Aquele pequeno silêncio foi pior do que qualquer resposta direta, porque dizia tudo. Eu levantei e comecei a andar pela sala sem saber o que fazer com aquela informação, minha cabeça tentando processar 8 anos de relacionamento sendo reduzidos a aquilo.
E o pior de tudo era perceber que se não fosse pelo erro dele, pela mensagem enviada para o número errado, eu provavelmente nunca teria descoberto. Ela veio atrás de mim, tentou segurar meu braço, pediu desculpa, disse que ia terminar com ele, que queria consertar tudo, que ainda me amava. Mas naquele momento as palavras dela pareciam vazias, como se tivessem perdido completamente o valor. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Quantas vezes ela saiu de casa dizendo que estava indo trabalhar enquanto ia encontrar com ele? Quantas vezes ela olhou para mim normalmente depois de estar com outra pessoa? Quantas vezes eu confiei sem questionar? Eu não gritei, não fiz escândalo, só disse que precisava de espaço e saí da casa naquela noite. Desde então, ela tenta entrar em contato todos os dias, manda mensagens dizendo que cometeu um erro, que quer outra chance, que vai fazer diferente. Mas toda vez que eu penso nisso, eu lembro que não foi um erro único, não foi um momento de fraqueza, foi uma escolha repetida por quase um ano inteiro. E isso é algo que eu não sei se consigo ignorar. Descobri que minha namorada me traía, no dia em que eu fui pedir ela em casamento. Eu planejei aquele dia por meses, não foi algo impulsivo. Eu realmente pensei em cada detalhe, o lugar, o horário, até o que eu ia dizer, porque eu tinha certeza absoluta de que ela era a pessoa com quem eu queria passar o resto da vida. Estávamos juntos há 4 anos, morávamos juntos há 1, e tudo parecia encaixar perfeitamente. Nunca tivemos grandes problemas, aquelas discussões normais de casal, nada que levantasse suspeitas, pelo menos não para mim. Eu comprei o anel cerca de 3 semanas antes. Escondi na casa de um amigo porque não queria correr nenhum risco dela encontrar. E naquele dia específico, eu disse que tinha uma reunião depois do trabalho, só para poder preparar tudo sem que ela desconfiasse. A ideia era simples, levar ela ao restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro e fazer o pedido lá. Nada exagerado, só algo significativo para a gente. Só que no meio da tarde, meu plano começou a desmoronar de um jeito que eu nunca imaginei. Eu estava saindo do trabalho quando percebi que tinha esquecido minha carteira em casa. Então decidi voltar rápido para buscar, já que ela teoricamente ainda estaria no trabalho também. Cheguei no apartamento, abri a porta em silêncio e achei estranho porque a luz da sala estava acesa, o que não era normal naquele horário. Pensei que talvez ela tivesse saído mais cedo, mas não me avisou. Entrei, chamei o nome dela e não tive resposta. Mas então ouvi um barulho vindo do quarto, uma risada baixa. E logo depois uma voz, masculina. Naquele momento meu corpo inteiro travou. Eu fiquei parado no corredor por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que estava entendendo errado, que podia ser a TV, um vídeo, qualquer coisa. Mas no fundo eu já sabia. Caminhei devagar até a porta do quarto, que estava entreaberta, e o que eu vi ali simplesmente apagou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida. Ela estava na nossa cama, com outro cara. Eu não fiz cena, não gritei, não entrei correndo, eu só fiquei parado olhando por alguns segundos que pareceram horas, até que ela percebeu que eu estava ali. O rosto dela mudou na hora, de surpresa para pânico. Ela pulou da cama tentando se cobrir enquanto dizia meu nome repetidamente. O cara ficou completamente perdido, sem saber o que fazer. Eu não disse nada, só dei meia volta e saí do apartamento. Eu lembro de descer as escadas sem nem sentir os degraus, como se estivesse no automático. Entrei no carro e fiquei ali por um tempo que eu nem sei medir, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu celular começou a tocar, várias vezes. O nome dela na tela. Eu não atendi. Mensagens começaram a chegar. Primeiro confusas, depois desesperadas. Não é o que você está pensando. Por favor, volta. A gente precisa conversar. Eu quase ri quando li, não é o que você está pensando. Porque eu tinha visto, não tinha interpretação alternativa para aquilo. Fiquei horas fora, andando sem destino, até que anoiteceu e eu lembrei do motivo pelo qual aquele dia deveria ser especial. O anel ainda estava comigo no bolso do casaco. Eu peguei a caixa, abri, fiquei olhando por alguns segundos e senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza, era como se alguma coisa tivesse quebrado de forma definitiva. Voltei para casa tarde da noite. O apartamento estava em silêncio. Ela estava sentada no sofá me esperando, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, começou a falar sem parar, dizendo que foi um erro, que não significava nada, que aconteceu poucas vezes, que ela estava confusa, que me amava. Eu fiquei ouvindo em silêncio, sem reação, porque naquele ponto as palavras dela não tinham mais o mesmo peso.
Então eu perguntei algo simples: quem é ele? Ela hesitou por um segundo, o que já foi suficiente para piorar tudo, e então disse que era um colega do trabalho. Eu perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo e ela demorou mais ainda para responder, até que finalmente disse: alguns meses. Aquilo me acertou de um jeito diferente, porque significava que enquanto eu planejava um futuro com ela, ela já estava vivendo outra história pelas minhas costas. Eu tirei a caixa do bolso e coloquei na mesa. Não disse nada, só deixei ali. Ela olhou, viu o que era e começou a chorar de um jeito ainda mais desesperado, repetindo que tinha estragado tudo, que nunca quis perder aquilo que a gente tinha. E foi nesse momento que eu percebi algo que doeu mais do que a traição em si. Ela não estava arrependida porque me traiu. Ela estava arrependida porque eu descobri. Eu não gritei, não discuti, só peguei algumas coisas minhas naquela noite e saí. Desde então, ela ainda tenta entrar em contato, manda mensagens longas, diz que quer consertar, que foi um erro, que não vai acontecer de novo. Mas toda vez que eu penso em responder, a única coisa que vem na minha cabeça é aquela cena, no quarto, na nossa cama, no lugar onde eu achava que estava construindo uma vida com ela. E eu simplesmente não consigo fingir que isso nunca aconteceu.